Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesse dia. Eu quero ler lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 52, que diz assim: Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém? Essa história, esse versículo que a gente acabou de ler, fala de José, né, dando nome no seu segundo filho, chamou ele de Efraim, porque ele disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E o que eu quero compartilhar com você hoje é que não importa o lugar que você está, geograficamente falando, não importa o lugar que você está emocionalmente falando, ou a crise, o problema, a situação que você estiver enfrentando, se você estiver no centro da vontade de Deus, no local onde o Senhor te colocou, se você estiver debaixo de uma promessa e debaixo de obediência, mesmo num lugar de aflição, mesmo em situação de crise, mesmo em tempo de dores, o Senhor vai fazer você prosperar. Às vezes, olhando, humanamente falando, você não vai estar prosperando. Você pode ter a impressão que está andando para trás, ou que está andando em círculos, ou que luta e não consegue sair do lugar. Mas se você estiver em obediência, se você estiver no lugar, no propósito que o Senhor tem para a sua vida, Ele vai te fazer prosperar, mesmo independente de toda e qualquer circunstância. A gente sabe que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi traído e injustiçado, né, pelos seus próprios irmãos, e foi vendido escravo para a terra do Egito, e chegou lá na terra do Egito, né, não conhecia ninguém, trabalhando ali como escravo, e na casa de seu senhor ele prosperou, se tornou um dos principais, né, um dos principais servos da casa do seu senhor, mas depois novamente ele foi injustiçado por uma falsa acusação e foi levado para a prisão, e na prisão ele também prosperou, começou a governar, se tornou ali líder, né? E depois foi esquecido, né? Deus usou uma situação para que ele fosse usado e trouxesse uma revelação para o copeiro e para o padeiro do rei, mas depois foi esquecido pelo copeiro e ficou lá na prisão, esquecido por um tempo, até que de repente o rei tem um sonho, o copeiro se lembra de José e ele é chamado até a presença de Faraó, e ali toda a sua vida, toda a sua história parece que rapidamente foi mudada. A gente sabe que não foi tão rapidamente assim. Às vezes quem estava olhando a situação de fora pensa assim: meu Deus, mas esse menino hoje estava na prisão e agora já está no palácio, né? Tão rapidamente assim, de repente, ele se tornou de escravo prisioneiro, ele se tornou um dos governadores do Egito, e quem estava de fora podia pensar: de repente aconteceu isso tudo, rapidamente ele foi levantado. Mas a gente sabe que não foi tão rápido assim. A gente sabe que houve um processo de longos anos, um processo com certeza de muita dor, de muita aflição, de muita luta, de muitos questionamentos, mas o importante é que ele não fugiu do propósito de Deus, ele não desobedeceu a Deus, ele não duvidou da promessa de Deus, ele não questionou a forma que Deus estava agindo, ele não negou a sua fé, ele não negou a sua lealdade ao Senhor, a sua fidelidade, e por isso ele conseguiu chegar aonde Deus tinha prometido. E ele falou isso: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. E só quem conhece o processo que ele atravessou foi ele e Deus. Só ele sabe tudo que ele passou para chegar onde ele chegou, para conquistar toda a promessa que Deus tinha. Mas ele sempre se manteve fiel. E o que eu quero dizer para você é que não importa o lugar que você está, não importa a situação que você está vivendo, se você se manter firme, o Senhor vai te fazer prosperar, independente de qualquer situação, independente de qualquer crise que você esteja enfrentando, que você esteja passando. Geograficamente, ele estava na terra das suas aflições, né? Ele estava longe da sua casa, longe dos seus parentes, longe do seu pai que tanto o amava. Ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Então, geograficamente, era uma terra que lhe trazia sofrimento, que lhe trazia dor. Emocionalmente, ele também estava num lugar que lhe trazia dor, porque quando você é injustiçado, quando você é traído, né? Quando você é enganado, com certeza isso gera dor no seu coração. Mas ele não se submeteu a essas dores, ele não se teve por fracassado,
passado, ele não se rebelou contra a vontade de Deus. Em todo o tempo ele manteve aquela postura de fidelidade, e ele pôde dizer, muitos anos depois, quando ele já tinha assumido seu lugar de governador do Egito, quando ele teve seu filho, ele falou: vou colocar o nome dele de Efraim, para eu sempre me lembrar que Deus me trouxe até esse lugar, onde era a terra da minha aflição, mas o Senhor me fez prosperar aqui. Independente de onde você está, Deus não precisa usar circunstâncias, Deus não precisa te colocar num local para você prosperar. Se a promessa de Deus está em você, se a bênção de Deus está em você, aonde você estiver, é o lugar, é a hora, é o momento, é o tempo do Senhor fazer prosperar a sua vida. Contanto que você tenha a mesma atitude que José teve. Amém? Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê unção, para a gente permanecer firme naquela promessa que Ele tem. Para a gente não se afastar, para a gente não deixar a dúvida entrar no nosso coração, o desânimo, e para a gente conseguir conquistar tudo que o Senhor tem para a gente. Todas as promessas que Ele tem para a gente. E que mesmo em meio a crises, mesmo em meio a situações desfavoráveis, desconfortáveis, mesmo quando a gente pensa que está tudo dando errado ou que está tudo caminhando contra o que o Senhor falou pra gente, que mesmo assim a gente permaneça firme, fiel e constante no Senhor. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você, mulher, para participar conosco da nossa célula feminina, que acontece todas as terças-feiras aqui na sede, a partir das 7h30. Nós estamos estudando o tema Mulheres da Bíblia, então toda semana a gente traz um estudo específico de alguma mulher da Bíblia que tenha edificado muito as nossas vidas. Eu também quero aproveitar e te convidar para o nosso retiro feminino, que vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de abril. Você pode procurar a gente pelo Instagram e ter maiores informações, ou entrar em contato com a secretaria da igreja ou no final do culto, para a gente também passar mais informações a respeito do nosso retiro. Tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, um abraço.